decidir realmente sobre o que eu iria falar, foi nessa semana que eu estava andando de ônibus. Como você sabe, eu moro em Esteio, como a maioria pelo menos sabe, eu moro em Esteio, e todo dia eu pego o T11 para vir para cá. T11 cheio, lotado, foi segunda ou terça-feira, lotado, que uma fila ia até lá em cima lá da plataforma. Tudo bem, esperamos a fila, né, 1 hora na parada, até que peguei o T11. No T11, fiquei lá em pé, claro, né, um monte de gente. E numa parada que o ônibus parou ali no viaduto Sobre Assis Brasil, 2 bem espertinhos simplesmente entraram pela porta de trás, que a princípio não pode entrar, se você entra pela da frente. Espertinho tem de monte, né? Os espertinhos foram lá, rindo, bem felizes, porque tinham passado a perna todo mundo, não pagaram passagem, entraram pela porta de trás e conseguiram ser na primeira, os que estavam esperando lá há muito mais tempo. Tudo bem. E daí, foi naquele mesmo momento que é como se tivesse abrido um véu na minha frente. Quando a gente é criança, a gente não entende o significado de algumas palavras, o real significado, a grandiosidade deles. E uma dessas palavras é honestidade. A origem dessa palavra é do latim, honus, e o que significa que é algo que é decente, que possui pureza, tem castidade, é a qualidade de ser verdadeiro, de não fraudar, não mentir, não enganar. Quando a gente fala em honestidade, a primeira coisa que a gente pensa é nisso. Política, corrupção, Brasil. As notícias vêm desde que o Brasil se conhece por Brasil. E a mais recente delas é a questão da Petrobras. De todos os grupos e dinheiro por baixo dos panos e tudo mais. Mas quando eu penso naqueles 2 caras que simplesmente entraram nas portas de trás, foram lá pelo jeitinho brasileiro, passaram a perna em todo mundo, eu me lembro desse ali no Rafael. Se vocês não conhecem o Rafael, eu vou apresentar para vocês. O Rafael disse que o que ele mais odeia é corrupção. Mas o Rafael, ele comprou a cadeira de motorista, ele dirige bêbado, ele só nega imposto, inclusive ele se tornou um policial. Mas o Rafael também acha que no Brasil, o problema está lá em Brasília. O problema são os políticos. Quantos Rafaéis vocês conhecem? Vários, né? Mas, na verdade, se vocês forem pensar bem, o problema não está só lá em Brasília. Porque o Brasil são todos os estados. O Brasil somos nós. E aí que entra a honestidade. A honestidade, a virtude de ser correto, de não mentir, de não enganar, de não passar por cima dos outros, está naquelas pessoas que quando recebem o troco e veem que o dinheiro tem mais do que aquilo que tu deveria receber de troco, elas vão lá e devolvem. Aquelas pessoas que, quando pedestres, xingam um motorista, mas que passa na faixa de segurança, mas que quando estão dirigindo, eles param na faixa de segurança. Ou seja, não é um peso de 2 medidas. Rafael também é aquele que pensa que simplesmente por tu furar uma fila do estádio, que se sente esperto por isso. Esse é o Rafael. O Rafael está no dia a dia de cada um. Vocês podem conhecer e vocês já podem ter sido um Rafael em algum momento de suas vidas. E aí que a gente pensa nos valores novamente. Corretude, honestidade, moral. Sinceramente, a gente fala tanto dos políticos e a política é tão em voga, mas será que a gente não pode mudar um pouquinho? Será que com as nossas atitudes a gente não pode melhorar um pouquinho o ambiente que a gente vive? A gente não pode dar o exemplo pro próximo e ele ver, poxa, olha que legal, ele está sendo honesto. Isso é ética. Eu também quero ser assim. Mas
Quem é assim? Quem vai ser assim? Onde está o óleo da honestidade? Pois é, a gente tem um pouquinho disso. Um pouquinho dentro de nós. Cada um pode fazer diferença. Nós somos grãozinhos de areia no vento, e por isso o título do meu speech, mas que juntos formam todo um deserto. A gente pode fazer diferença. E aí que eu me refiro a uma frase do Mahatma Gandhi, que eu gosto muito, e que inclusive quem for me ver vai ver essa frase numa das paredes. Seja a mudança que você deseja ver no mundo. Sejamos nós essa mudança. Se a gente quer honestidade, se a gente cobra isso lá em Brasília, ou sei lá onde for, vamos ser honestos nas pequenas coisas. Seja parando na faixa de segurança, ou quando vê que tem dinheiro a mais no teu troco, vai lá e devolve. Muito obrigada.